Aliás, é a paixão que move todo mundo que vai para a China, né? Ó, quero mostrar duas telas para vocês, tá? Agora, a primeira, comparando as rendas da primeira rodada, do ponto de vista do palmeirense, e depois uma outra rodada para a gente falar dos times que criaram hegemonia nos seus países. Olha aí, ó, grana verde, rendas na primeira partida dos estaduais, Corinthians e Ponte Preta, 677 mil. Aí São Bento, 341, Linense e Santos, 243, e aí vai. Palmeiras e Santo André, olha aí a diferença. Valores brutos, né, Marcela? 1.917.947,46 centavos. Sim, valores brutos, Nicola. Você fique tranquilo, ainda precisa tirar todos os impostos. Acho que a gente está comparando um pouco maçãs com laranja. Daí que tem jogos que o time grande não é mandante, né? Não, mas por exemplo, No caso de Boa Vista e Fluminense. Sim, em alguns casos sim. Corinthians sim, Botafogo sim. Os outros não, pô. Acho que Corinthians, Botafogo e Palmeiras. E o Corinthians é uma situação diferente de quando manda na arena também. Isso, mas é aí que eu vou chegar. Sabe por quê, Marcela? A gente tá vendo que o valor bruto da renda do jogo do Corinthians foi de 677 mil. O valor líquido bateu na casa dos 270 mil, 250 mil. É a pior arrecadação do Corinthians em 27 jogos, Celso. A última arrecadação tão ruim havia sido contra o Linense, Campeonato Paulista do ano passado, em 29 de março. Mais do que justificável, isso, né? Desde então, o Corinthians jogou 27 vezes como mandante, Copa do Brasil, Sul-Americana, Paulista e Campeonato Brasileiro, sempre com arrecadações maiores, só a título de curiosidade. E é óbvio que os momentos justificam. Mas a média de arrecadação por jogo do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro era de 2 milhões de reais. Ele punha 2 milhões por jogo líquido, não é para os cofres dele, é para aquele fundo que administra o estádio. Baixou para 200 mil. Isso tem muito a ver com o Pacaembu. E aí é uma discussão importante, porque embora o Pacaembu seja muito bem localizado, embora o Pacaembu tenha um papel histórico no coração do torcedor corintiano, o Pacaembu não garante ao Corinthians as arrecadações que o Corinthians é capaz na arena, mesmo para jogos grandes. Traz o Pacaembu para receber uma decisão de Libertadores. O Pacaembu vai garantir menos dinheiro ao Corinthians do que a arena. O ponto é que no caso do Corinthians, o dinheiro da arena tá todo indo já direto para pagar o estádio. Buraco sem fundo. E sabe quando vai acabar isso, né? Acho que talvez não enquanto estivermos vivos. Sim, demora. O pessoal está perguntando do menino Ney, por que ele não está no Não, sofá? porque ele causou muita polêmica ontem, ele vai ficar aqui hoje. Tá? Tem que ficar de castigo, Hoje ele não vai participar, não. Olhando para a parede. Tem que ser mais solidário com os amiguinhos. Não? Tem que ser mais solidário com os amiguinhos, menos Vai egoísta. ficar olhando para a parede. As caricações. Tem que ser menos egoísta esse garotinho. Uma outra tela que eu quero mostrar para vocês aí de hegemonia dos times nos seus respectivos países, tá? E aí eu quero saber de vocês se o Palmeiras pode chegar a essa hegemonia, se vocês enxergam isso. Olha aí. As ligas, ali de Liga Nacional e ali também campeões de Copa, tá? O PSG, que só no ano passado que ele ficou, na temporada 16-17, ele ficou em segundo no campeonato francês. Olha a Juve, olha o Bayern de Munique. Aí tem as Copas também, né? Aí o PSG, 4 nos últimos 5 anos, 4 títulos, a Juve 3, o Bayern 3 também. E aí o Palmeiras, que foi campeão do Campeonato Brasileiro de 2016, foi vice no ano passado e campeão da Copa do Brasil em 2015. Vocês enxergam o Palmeiras chegando a uma hegemonia do futebol nacional, do futebol brasileiro, como esses times têm? Não. A gente tem uma enquete também para os fãs de esportes já irem respondendo lá no BB Debate. Não, pelo e por motivo que muito não? simples. Diga. Eu tô lembrando, tô voltando 10 anos no tempo aqui, lembrando quando o São Paulo ganhou o tricampeonato brasileiro, né? Ganhou a Libertadores um ano, depois 3 brasileiros seguidos. A gente tinha a exata mesma conversa, Ah, o São Paulo chegou num nível de organização tão superior aos rivais que virou o Bayern, o Lyon, na época era o Lyon, que era heptacampeão, né? Vai ser o Lyon brasileiro, ou o Bayern, né? Vai ganhar 3 anos, aí um vai ganhar outro, aí vai ganhar mais 3, 4. E não vai acontecer, simplesmente por quê? Primeiro, a estrutura do futebol brasileiro, a quantidade de jogos. Os times acabam priorizando uma competição em detrimento da outra, então desde 2003, aqui, lá na Europa, é normalíssimo o time fazer o double, né? Ganhar o campeonato e a Copa, a dobradinha, o termo em português. E acontece bastante. Aqui não acontece. Aqui em 2003 aconteceu com o Cruzeiro, depois não aconteceu mais. Aqui nunca teve um campeão da Libertadores e do Brasileiro. Exato. E agora não vai ter mesmo, porque a Libertadores acompanha. Primeiro é essa questão. E segundo, as administrações dos clubes são muito voláteis também. A gente tem clube, às vezes a gente tem clubes com um bom investimento, mas que a gestão do futebol é ruim.
que o técnico não pode perder 2, 3 jogos que é mandado embora. Então, eu não acredito nisso. Sendo o Palmeiras, sendo time nenhum, acho que o futebol brasileiro nunca vai perder essa característica de ser imprevisível e de não ter um time absolutamente hegemônico, por mais que o Palmeiras tenha esse poder econômico. É bom que se diga, é justo. O Palmeiras teve decisões administrativas importantes nos últimos anos, teve ajudas, investimentos importantes para ele se estabilizar. O Palmeiras, anos atrás, viveu o que alguns times estão vivendo, de não saber como vai pagar as contas no mês que vem, né? E teve quem ajudasse a estabilizar as coisas para o time poder andar para frente. Mas hoje o Palmeiras anda muito bem com as próprias pernas, tem muito boa receita, né? Receitas que justificam em tudo que o time investe. Mas não acredito nesse tipo de hegemonia, não. Não nesse nível, pelo menos. Tá. A hashtag é um bebê... time ganhar todo ano o Campeonato Copa, ou Campeonato ou Copa. Não acredito. Essa organização pode ser uma chave. Deixa eu só colocar a hashtag para o fã de isso. esportes votarem lá no Twitter. É bebê hegemonia e hashtag bebê nivelado, tá? Então vai votando lá no Twitter e vai dando a tua opinião. Mas hegemonia que vocês imaginam é de qual período? Não tem um período. Hegemonia a partir de agora. Sim, mas a partir de agora, Por mas... exemplo, esse ano vai ser A partir de capaz agora, sei lá, nos 4, próximos 5 anos. Começar a ganhar tudo. Começar a ganhar mas tudo. 4, 5 anos de domínio absoluto. 3, vai? Sei lá, que seja 3. Aqui Aposto começa em uma 3. hegemonia. Eu acho que aqui para o nosso mercado, primeiro que está correndo sozinho. Palmeiras e Flamengo são os únicos que têm as contas em ordem. Hegemonia tem a ver você ter as contas em ordem para poder manter o time. O São Paulo, a hegemonia do São Paulo, mesmo naquela época, era uma hegemonia que a gente sabia que o São Paulo, a cada ano, era campeão com um time pior que o ano anterior. Era uma hegemonia organizacional, de estrutura, não financeira. Não é o que está pintando para Palmeiras e também para Flamengo. O Flamengo ainda não conseguiu em campo os resultados. Mas hoje é um clube com os problemas financeiros sanados. Mas há quanto tempo você ouve isso, pessoal? Quando o Flamengo se estruturar, ele vai começar a ganhar tudo. Faz uns 2, 3 anos. Mas pode ser que comece daqui para frente. E aí, então já não tem hegemonia pro Palmeiras. Uma sequência de uns 3 anos de um desses 2 clubes, até porque os outros não se organizam mesmo. Aqui é terra de cego, né? Sim. Quem consegue se organizar minimamente tem muito boas chances de disparar na frente dos outros. Lembrando que foi o tri do São Paulo, mas como você citou, a cada ano com times diferentes e com queda de qualidade. E num período também que o São Paulo não conseguiu se impor continentalmente, né? Sim. Não teve conquista de Libertadores no período do tricampeonato nacional. E é algo que o Antes, Palmeiras... né? Um ano antes. Um ano antes, mas no tricampeonato, na sequência, não teve. Não. Porque é inviável, né? E o Palmeiras tem isso como ambição. Mas aí você acha que fica em 2 ou 3 3 times ali na hegemonia? Quem melhor se organizar no meio dessa bagunça que é o futebol brasileiro, a não ser essa coisa pontual que aconteceu com o Corinthians no ano passado. Não vem me dizer que é fruto de organização. Mas é que quando a Marcela pergunta em hegemonia, acho que ela pergunta se a gente tiver a possibilidade de um time ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil e o Paulista, ou o Brasileiro, a Libertadores e o Paulista. Terminar a temporada com quase todos os títulos. E aí começar a ter títulos a cada ano. Por exemplo, chegar no Campeonato Brasileiro de 2019, então Palmeiras vai estar ali, vai estar brigando, vai ser muito difícil. O time ia ser batido, entendeu? Como é na Espanha, como é na Juve, provavelmente o Palmeiras vai passar alguns PSG. anos sempre brigando pelos títulos. Mas sempre brigar pelos títulos não significa dominar todos os campeonatos. Como acontece na Europa. É isso que eu quero saber. A gente está fazendo a comparação como se fosse o PSG. Nesse patamar aí, venceu, né? Sim, mas o PSG ganha tudo. A Juve na Itália, por exemplo, não vai acontecer. Real Madrid, Barcelona. Eu não acho que o Palmeiras vai abrir a vantagem que o Manchester City, por exemplo, foi capaz de abrir na Premier League. Ou que o PSG tem em relação ao vice-líder do campeonato francês. Acho que o Palmeiras é o grande favorito a conquistar títulos nessa temporada. Os títulos que ele disputar. Mas não todos, Marcelo. Porque o Léo lembrou, o calendário no futebol brasileiro é desumano. Se o Palmeiras chegar a todas as decisões, ele vai passar de 90 jogos. Vai repetir o que fez o Flamengo, 80 e tantos jogos. São 25 jogos a mais do que um time que disputa tudo na Europa. E aí não tem material humano que garanta essa diferença de 25 jogos. Por mais que o elenco do Palmeiras seja um elenco superior ao dos demais, e para mim o Palmeiras ganhará título nesse ano, eu não acho que ele tenha capacidade de ganhar 3 títulos, por exemplo. E aí, quando a gente fala em hegemonia, a gente está falando em 3 títulos numa temporada, ou em 2 títulos importantes, como ganhar Brasileiro e Libertadores. É inviável. O Palmeiras, em algum determinado momento, vai priorizar a Libertadores. E aí, mesmo tendo um bom elenco, os clubes brasileiros que têm bom elenco, quando se utilizam de reservas, pode reparar o que foi o ano passado. Os reservas não conseguem ainda acompanhar o nível de um time principal.
Agora, Então, cada vez por menos, isso eu não acredito. cada vez mais temos menos candidatos a conquistas de brasileiro, né? Tá fechando isso. Mas mesmo Você acreditava assim, no Corinthians ano Mas quem passado, ganha não é o Romualdo? candidato, né? Sim, É, mas... sempre é outro que não tá ali, né? Você acreditava no Corinthians Mas o ano Corinthians passado? não acreditava, mas... E os concorrentes do Corinthians, ninguém acreditava muito, né? O Santos ficou um tempão aí na segunda posição, só que com a sensação de que nunca ia alcançar. Então, mas o Santos na candidatos segunda... são- Mas o Santos que foi terceiro Acho que, colocado ano mas passado... a fragilidade de boa parte dos times que em outros momentos eram candidatos pode favorecer uma hegemonia. Mas, por exemplo, o Santos, que foi terceiro ano passado e segundo no ano anterior. Tinha time para... Então, Então, só mostra o quanto é equilibrado o campeonato. E nivelado. São frágeis os eventuais também, candidatos pode ser a também. contestar uma hegemonia. É que essa hegemonia é pulverizada também, porque o principal objetivo, por exemplo, o Cruzeiro já está montando um time, Sim. falando em chegar no Mundial, com condições e tal, e começa essa coisa de priorizar. Quem prioriza uma coisa não ganha a outra. Não é? Mesmo o Grêmio. Você pega o Grêmio do ano passado, o Grêmio acaba o ano campeão da América do Sul, semifinalista da Copa do Brasil, entre os 4 do Brasileiro. Quer dizer, em tese, o Grêmio foi bem em todas. Foi. Mas não consegue ganhar tudo. E aqui tem uma questão de mercado também. Por exemplo, o Cruzeiro ganhou 2 anos seguidos, né? Depois de ganhar o segundo ano seguido, o time foi desmanchado. É isso é fundamental. No outro ano ganhou o Corinthians. E talvez isso Acabou atrapalhe a o hegemonia campeonato, de um time, o time quando foi ele começa. desmanchado. É, instabilidade. Verdade. Tem essa Hegemonia questão também. estabilidade. Porque o hegemônico na Europa, Marcela, o hegemônico na França, o hegemônico na Espanha, ele não vai perder o jogador dele para qualquer mercado. O hegemônico no Brasil perde para qualquer mercado. Então, sim, a instabilidade é fundamental. O Dudu está sendo discutido na China. E é por isso que não existe uma hegemonia aqui no Brasil, você consegue ver essa Por hegemonia. instabilidade, em mas outros o países. Palmeiras isso. pode ser o time que vai ter a maior força para fazer essa reposição e reduzir essa questão de instabilidade. Então, Romulo, Os outros não vejo. Você acredita que o Palmeiras possa ganhar 3 brasileiros seguidos ou, Não, começar a ganhar brasileiro, Copa do É Brasil? muito mais todo ano? desafiador do que na Europa. Então, Mas esse é o ponto. impossível não é, não. Também acho. Porque se tem um Sim. time que tem capacidade de repor e reduzir essa questão de instabilidade do futebol brasileiro, é o Palmeiras. E relação ao segurar. jogador, e verdade, segurar vendo também. O desafio é muito maior que na Europa. Mas é que tá, impossível não, verdade, no cenário eu que está se também dou razão ao apresentando, Romulo em relação a isso. não é. Não, Mas, por exemplo, mesmo o Palmeiras tendo o poder que ele tem, ele foi campeão e o Gabriel Jesus foi embora. E já sabia que ia embora até antes de ser campeão. Porque mesmo sendo o Palmeiras assim, o poderoso, Gabriel Jesus ele ainda não é também, poderoso ele tá frente à sedução de grandes clubes internacionais. Mas assim, ó, Gabriel Jesus, ele também tá acima. Mas então, esse é né? o ponto. Ele é Se craque. esse jogador aparecer, ele vai embora. Ser campeão brasileiro por 3 anos seguidos, eu não duvido. O que eu duvido é que o Palmeiras tenha a capacidade de vencer 3 torneios importantes no Mas mesmo ano. quando a gente fala hegemonia, a gente fala de hegemonia de vários anos, muito mais do que ganhar vários campeonatos. Até porque você tem a prioridade de um campeonato Sim, só, mas é como isso, você Mas falou. quando a gente fala em hegemonia, a gente fala em um time dominando as grandes conquistas. Mas a gente fala também de um time que não consegue jogar todos Isso os campeonatos tudo por conta do São calendário. períodos muito cultos no Brasil. O critério de hegemonia aqui é muito mais culto que no resto do mundo. O Corinthians ganhou o Brasileiro de 2011, a Libertadores e o Mundial de 2012 e ninguém falou de hegemonia. O Cruzeiro ganhou o Brasileiro 2 seguidos, acho que é o mais próximo nos últimos tempos. Hegemonia sul-americana de brasileiro, o máximo que a gente conseguiu por último foi lá o São Paulo do Telê. Foi a última vez que a gente teve um time que foi bicampeão e vice. E mesmo pensando no aspecto, Libertadores, tem brasileiro. mesmo pensando no aspecto continental, até para alargar isso, Sim. você tem 10 finais de Libertadores com 20 times diferentes. O Boca foi o último bicampeão consecutivo. Então, por quê? Porque os times rodam muito, gente. Atrás. Os times não mantêm elencos por muitos anos. Em continental também a gente aqui não tem na América Europa, do Sul, né? muito menos. Então, as coisas são muito diferentes, cara. É muito diferente. São mundos totalmente diferentes. Na Alemanha, por exemplo, o Goretzka, que é um baita jogador, acabou o contrato dele no Schalke, no meio do ano. Para onde ele vai? Para o Bayern. Então, já são situações que, assim, o clube cria uma hegemonia tamanha que você já sabe que qualquer jogador que se destacar em outro clube, É pra lá que ele vai acabar lá. Entendeu? Isso aí Mas é meio... não está um pouco isso em relação a Palmeiras e Flamengo também? Os grandes jogadores, por exemplo, nessa janela, quem trouxe jogador de peso mesmo foi o Palmeiras. Só o Palmeiras. O Palmeiras trouxe 2 que ninguém não chegou nem Só o perto Palmeiras. Então. de um Será que Scarpa. o Palmeiras está indo para um E de um outro nível. padrão de No aspecto de reposição? mercado, talvez, mas eu não Comparado vejo... com os outros times? Eu acho que o Palmeiras pode ser hegemônico no mercado. Quer dizer, ser o time que o jogador bom que apareceu em qualquer lugar no Brasil acabar lá. Isso pode acontecer, mas eu não vejo isso se traduzindo numa hegemonia de ganhar tudo o tempo todo. De resultados em campo.
Mas é isso que a gente quer saber. Será que não pode vir a ser? Não, acho que não. Já que você tem muito mais dinheiro agora do que os outros e você consegue repor muito melhor. No futebol brasileiro, a organização dos clubes, ela não permite isso. O calendário também. E o calendário, para mim, depende dos clubes também, que não fazem nada. Então, eles são culpados também. E a administração do futebol, ela é muito insegura. Ela não sustenta um trabalho se ele tem uma estabilidade. Então... É que no caso tem uma o Palmeiras, que é o Palmeiras, teve 3 técnicos ano passado. É que no caso específico do Palmeiras, mesmo do ponto de vista político, o Palmeiras é disputado por grupos com condição financeira. Vamos supor, acaba esse mandato, ou cai na mão do Paulo Nobre, ou cai na mão da Leila. Quer dizer, está numa situação muito confortável. E tem o Mustafa lá enchendo, né? O Mustafa é a pior das hipóteses. Mas tem uma situação confortável do ponto de vista financeiro, muito melhor que a situação do Vasco hoje. A gente até vai falar isso aqui. Você não sabe o que é o pior que possa acontecer para o Vasco. Mas tem uma hegemonia à brasileira. É muito difícil mesmo essa hegemonia, porque a gente está falando de Palmeiras aqui, mas a gente pode pensar no Grêmio também, que ganhou dois campeonatos importantes, está fazendo um super time, tem um super time com 4 jogadores de seleção brasileira, e a gente não pensa muito em hegemonia quando a gente fala do Grêmio. É porque a política do Grêmio é mais modesta. É complicado a gente falar em hegemonia mesmo. Eu acho que é por isso mesmo que está sendo refletido aí na nossa enquete. Tá ali, porque a hegemonia 80, também, eu vejo que tem que nivelado. conquistar também um campeonato brasileiro. Né? E é uma questão que a gente citou até recentemente, que desde o turno e retorno, o único time fora de Rio e São Paulo que o Brasil foi o Cruzeiro. Sim. Né? Os gaúchos não conquistaram. Então, primeiro, acho que para ter esse domínio, essa imposição... Mas tem Copa do Brasil e tem a Libertadores. Não, sim, mas o Campeonato Brasileiro é o principal campeonato. Quando a Libertadores Nacional. e a Copa do Brasil mudam a sua forma de disputa e passam a ser anuais, elas só jogam contra essa possibilidade de hegemonia. Porque o que o Palmeiras tem para ganhar no primeiro semestre? O Campeonato Paulista. Sim. Só. Ponto final. As outras 3 competições grandes são disputadas simultaneamente. E aí é inviável, é impossível um clube vencer. E pelo menos na minha ótica, né? E respeito de todo mundo. Acho que não dá para o Palmeiras se dividir entre Libertadores e Brasileiro para ganhar os 2. O drama do Grêmio esse ano. Sim. Mas eu acho natural a discussão de hegemonia quando a gente está acompanhando o noticiário e o único time que é cogitado para contratar alguém que está acima do mercado, por exemplo, o Ricardo Goulart, é o Palmeiras. Quando, no momento, o único clube é o Palmeiras, você não vê nenhum outro time com condição, é natural que se questione a possibilidade de uma hegemonia, mesmo que seja uma hegemonia com características particulares brasileiras, diferente da Europa. Por exemplo, você acha que o Corinthians é hegemônico nessa década? O Corinthians nessa década não, é uma só ele ganhou, né? Nessa década, 3 brasileiros, Libertadores, Mundial. São belos números, né? É Copa... Ganhou a Copa do Brasil? Ganhou em 2009. Quando a gente fala hegemonia durante 10 anos, a gente tem que pensar... Mas a gente tem que pensar em vários campeonatos. E hegemonia pressupõe sequência. É uma sequência, tem que ser 10 anos, sei lá, 9 anos de títulos. Se você pegar o Corinthians campeão brasileiro de 2011... e o 2015, são outros times. Eles têm muito pouco a ver, a não ser a presença o de 2015 e de 2017 já tem pouco a ver. Então, já tem nada a ver, né? O de 2017 não tem nada a ver com E aí é muito outros complicado dois. a gente falar em hegemonia do Corinthians. Ganhou muito na última década, ganhou campeonatos importantes, ganhou campeonatos importantes. Mas é uma coisa que passa, né? Aí passa 3 anos, você ganha uma hegemonia interrompida. Volta. Não dá. Então não dá pra tem gente falar em hegemonia, hegemonia. né? Tem que ser uma coisa seguida, como acontece na Europa. E quando vocês falam na Europa, não tem hegemonia continental também, que você está falando lá, não tem hegemonia continental. Quando a gente fala de Champions, tem a hegemonia do país. Mas você tem um bloco de times que sempre chega às finais. Tá. Mas ainda assim a gente não pode falar hegemonia de... a gente já sabe que vai ganhar a Champions. O Real Madrid foi ser bicampeão, vai ter um bicampeão depois de 28 anos. Pois é. Porque é difícil prever também, mas é difícil prever quem vai ser o campeão. Mas quem vão ser os 4, 5 ali que vão brigar, você já sabe mais ou menos. A Libertadores não tem disso. E é frustrante para os ingleses do ponto de vista continental que essa hegemonia por parte deles não seja maior. Ou pelo menos eles não tenham uma participação maior na hegemonia. Nessa hegemonia como tiveram na segunda metade dos anos 70, por exemplo. A última Champions para os ingleses foi desastrosa. Você pensar esse ano até está sendo bem melhor com 5 classificados, né? Melhor. Mas, enfim, depende muito. Eu não vejo. No futebol brasileiro, não vejo. Até porque eu não vejo o futebol brasileiro passando a ser melhor organizado, nem uma visão mais ampla, nem dentro dos clubes, enfim, é isso.